Há 75 anos, a Escola Monsenhor Carneiro constrói histórias, forma vidas e deixa marcas profundas em todos que por ela passaram. Numa trajetória marcada por gerações de educadores e alunos, a Escola Monsenhor José Carneiro construiu ao longo de 75 anos uma história viva. E quem melhor para contar essa história do que aqueles que já fizeram parte dela? Eu sou o professor José de Anchieta Araújo, conhecido no meio dos alunos como o professor Anchieta. Então, eu sou Clara Damasceno Carneiro, Maria Medianeira Fiel dos Santos. Estudei aqui, fiz meu ensino fundamental 1, aqui, na escola. No coração da pequena cidade de Chaval, no interior do Ceará, está uma escola que carrega décadas de história, superação e transformação social. Fundada em 1950, a Escola Monsenhor José Carneiro da Cunha não é apenas uma instituição do ensino médio, ela é um marco na vida de milhares de jovens que por ali passaram. E aí eu concluí o meu ensino fundamental aqui, porque também na época não tinha ensino médio, era só até o 8º ano. Nem 9º ano tinha, na época. Era até o 8º ano. E aí eu concluí o 8º ano, aí foi uma festa. E eu era muito tímida, acho que eu ainda sou um pouco, mas na época era tímida demais. E eu não tive coragem de dançar a valsa com nenhum rapazinho, nenhum colega. Chamei meu pai, para dançar a valsa comigo, que tinha a festa de 8º ano. Minha função era professora. Primeiro, quando eu comecei, não era o ensino fundamental, de 1º ano a 8º ano. Eu comecei lá da primeira série mesmo, que era aquela polivalente. Ensinava todas as matérias, No período que eu estive aqui, logo foi criado o 2º grau. Foi eu, o sargento Zé Arteiro, não sei se você lembra, o sargento Zé Arteiro, o doutor Meirelles. Então essa equipe juntou-se com a ideia de criar o 2º grau, porque os meninos tinham que sair ou parar. Aí, como a gente viu que eles não poderiam ficar assim, a gente criou o 2º grau. Em 1974, eu vim de Parnaíba a convite do prefeito Francisco Damasceno, conhecido como o Panticó. Na época que cheguei, eu fui professor de educação física. Eu ficava com a turma masculina e a turma feminina. E na turma masculina eu costumava levar essa rapaziada correndo até na ponte do Lino. A minha formatura era de língua portuguesa pela Universidade Federal do Ceará. Eu passei um período dando aula de português. E depois, como havia necessidade de professor de matemática, aí eu fui enfrentar uma universidade aqui de Sobral, faculdade Vale do Acaraú. A gente ia para Sobral e fazer faculdade em Sobral. Porque quando eu fui nomeada pelo Estado, eu ainda não tinha faculdade, não. Fui nomeada em 76, em 76 comecei a fazer faculdade, a Anchieta já fazia. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa escola, era muito diferente. O portão da escola era lá onde hoje coloca o lixo, o lixeiro pegar. Lá tinha um portão de tábua, um portão bem grande que a gente entrava por lá. As salas todas com portas de tábua também, E era pintada de verde, esse verdão, cor de bandeira. O chão da escola era um cimento sem pôr, só um cimento grosso. E eu lembro que a gente tinha que vir bem cedo para poder pegar cadeiras. Se você não chegasse cedo, você sentava no chão. Muitas vezes eu sentei no chão, porque eu chegava não atrasada, mas porque os outros colegas chegavam mais cedo que eu. E eu sentava com o meu caderno
na perna, mesmo sem ter livro, mas eu acho que assim os alunos se interessavam, mesmo assim se interessavam, né? Chegou carteira da escola, mas não foi o suficiente para atender a demanda. As carteiras eram pouquíssimas, mas o número de alunos era muito maior. As carteiras não davam, a cadeira de madeira, horrível. E uma outra coisa era a merenda escolar. A merenda escolar era muito falha. A gente também tinha que trazer merenda escolar. Quantas vezes eu trazia uma bananinha, um pedaço de rapadura dentro da bolsa, né? Para na hora da merenda a gente comer. Porque a merenda não era todo dia, às vezes tinha, às vezes não tinha. E aí era toda essa questão, né, de dificuldades. Agora, a escola daquele período, a gente sentia que era muito carente. Não havia merenda, não havia nem água, não havia nem carteira para sentar. E de modo que a escola funcionava. Terminando aqui, né, essa etapa, eu fiz o ensino médio em Camusim, que era o ensino normal, chamado, que é o pedagógico, né? E o normal era a preparação, né, para o professor ensinar crianças. Fiz o meu ensino médio em Camusim. Quando eu voltei, eu já fui contratada. Eu tinha meus 18 anos, em 86. Depois, passei muito tempo só com as criancinhas da primeira série, né? Depois, eu passei já para o ensino fundamental 2, né, que chama, né? Trabalhei aqui na escola Monsenhor Carneiro, na época de 70. Comecei em 76 como professora. A diretora era Maria Luzia Gomes, veio de Fortaleza, para ser a diretora aqui. Aí logo depois, de 77 para 78, eu fui nomeada a vice-diretora. Aí fiquei por 7 anos. Aí esse período aí foi mais ou menos 20 anos que a escola começou a funcionar, quando me chamaram para substituir Luzia Gomes. Passei uns 5 anos como diretor. Então, cada um tinha poucos alunos e eu era com 40 alunos, primeira série. As mães, quando vinham matricular, só diziam assim, bota para a medianeira, nós para a medianeira. E elas ficavam com 20, outras ficavam com 18, outras, e eu com horror de aluna, né? Uns me chamavam de vó, outros me chamavam de tio, outros me chamavam de mãe. Os que eram criados com as avós, né? Chamavam de avó. Quando ele, ei, vó, isso aqui. Porque o aluno viu o professor assim como a segunda mãe. Tinha aluno que conversava com o professor, o que não conversava em casa. Principalmente as meninas. Né? Eu comecei a trabalhar em 1978. Foi o meu primeiro contrato. Quando eu arranjei um emprego, já foi do Estado. Aí, esse meu contrato, eu fiquei só ensinando pela manhã. Depois que eu arranjei o outro contrato do Estado, né? Que eu tenho 2 matrículas. Aí quando eu não foi logo reconhecido, né? Porque tem um período para depois ser reconhecido. Aí na minha época em que eu fui diretora, eu consegui reconhecer a escola. Foi entregue diploma com mais de 30 alunos que já estavam só esperando seus diplomas. Nesse período foi que o povo acreditaram mais, porque ficava aquele negócio, a gente não recebe o diploma. Tinha que ir para Sobral para receber os diplomas, lá em Sobral, para reconhecer com a dificuldade. Porque nem todo professor queria, ele tinha medo de ensinar no 2º grau. Mas a gente fez a ginástica e conseguimos. Foi o tempo que eu puxei a Ivana, tinha terminado, puxei a Ivana para cá, até com um contrato da prefeitura. Aí eu tinha que ter tantos professores nas suas áreas. Aí foi reconhecido em 2º grau. Ali vieram os primeiros professores com formação universitária,
foi a diretora, Noêmia Pimentel, e seus auxiliares, também vindo de fora, de Maraguape. Naquele ano, havia poucos alunos. Quando tomaram conhecimento de que havia a escola do Estado, começou a aumentar a matrícula no ano seguinte. A escola não conseguiu ser autorizada porque o número de professores não estava com formação universitária. Quando foi para começar a escola aqui, não tinha os profissionais, não tinha professor não, formado. Eu fui quando eu fui estudar em Teresina, eu já fui com o contrato já quase na mão, para quando eu vim para cá, para ensinar na escola. Por quê? Porque não tinha ninguém para vir para cá. Desse modo, esperou-se os 4 anos, quando chegaram novos professores, o seu diploma de pedagogia. E nesse grupo de professores estava presente Almeida Marmarice de Brito, o professor Raul e o professor Socorro Albina. E Luzia Gomes como diretora, substituindo Noêmia Pimentel. Aí depois veio o concurso para professores. E daquele concurso entrou o Veras. O meu primeiro trabalho aqui na escola foi com uma turma de criança, alfabetização. Tinha 27 crianças. Isso também me marcou porque eu consegui alfabetizar as 27 crianças, tanto a ler e a escrever. E dentro dessas 27 crianças, eu lembro do Rui, do Leopoldo, lembro da Joélia, lembro também dos 2 filhos do seu Messias, né? A Laís e o irmão dela, que também passaram por mim e hoje aí são profissionais. Essas pessoas que eu lembrei assim é porque eu convivi muito tempo com eles, né? Durante toda a minha trajetória também aqui na escola, por isso que eu lembro, mas tinham outros. E aí, essa turma, eles estudavam bem aqui onde hoje é o Leio. Era uma casa da diretora, né? E a diretora morava na escola, cá tinha a casa dela. Então era completamente diferente de hoje essa estrutura. Mas foi um tempo assim muito bacana, muito aconchegante. Tinha também uma horta aqui perto, né? Aqui onde é o leite, tinha uma horta, tinha um pé de mata-fome, né? A frente era para lá, depois desse portão lá da frente, ele veio para cá, onde hoje é a sua sala, ali próximo, né? Tinha uma porta também, que passou a ser uma entrada ali, a secretaria, tudo ali. Assim, quando eu comecei, a escola, a entrada era para lá, né? Era aonde tem uma sala ali que é fechada, é vizinho, sim, ali que era a entrada. E tinha, é porque vocês não conheceram, tinha uma área na frente da escola, aqui onde era ali, era a casa da diretora, depois mudaram para ser a entrada lá ali no portão, onde é quase o portão da cozinha ali do refeitório. Aqui, onde é a entrada, era uma horta, a horta do seu Messias. Ave Maria, essa horta aí foi assim um projeto muito bom, a horta do seu Messias. Agora está muito grande tudo, mas a entrada era linda. A biblioteca já criei no meu mandato, eu criei a biblioteca. A Luzia já tinha se aposentado, quando a Luzia se aposentou, aí a gente criou a biblioteca lá. Já não tinha mais diretor na sala. Nessa minha época também, foi na época em que a gente conseguiu o laboratório de informática. Foi na minha época que conseguimos o laboratório de informática. Vieram 6 computadores. Era muita coisa para o aluno. Agora, o que nunca mudou, apesar de toda essa reforma, foi o pátio. Esse pátio é desde quando eu estudava aqui, né? Até as festas aconteciam nesse pátio, nunca mudou, né? Ficou aí, né? Isso é bom, sempre ficar, né? Uma parte de quando começou toda a história da Escola Monsenhor Carneiro. E aí, ao ser contratada,
Em 2003, eu fiz o concurso público e passei. Só que eu fiz esse concurso, eu não tinha a graduação específica numa área. Eu tinha pedagógico e tinha pós-graduação em letras. Faltava o principal, que era a específica. Eu não pude assumir o concurso na época. Aí, na época, quem assumiu, que era da mesma minha turma, o Veras, o Erivelto, o Kleber. Mas Deus foi maravilhoso comigo, eu tinha que assumir, era aqui na escola. Passaram 2 anos e foi prorrogado por mais 2 anos. E aí eu disse, não, então é uma oportunidade para mim, eu vou parar, vou pedir uma licença no município e vou focar nessa graduação e vou fazer à distância. E assim eu fiz, pela FGF, né? Faculdade Grande Fortaleza. Eu acho assim que quando a gente tem foco e quer alguma coisa, a gente alcança, basta a gente ter esforço. E eu me esforcei bastante. Então, consegui aí vim ser professora aqui concursada, a maior satisfação. E isso já em 2008. De 2008, entrei, aí ensinei primeiro ano, segundo e terceiro ano. Lembro que a minha lotação foi assim mesmo, pesada. Primeiro, segundo e terceiro, manhã, tarde e noite, né? E aí eu venci. No ano seguinte, já me convidaram para ser PCA. Na época era o Fábio, né, me convidou para ser PCA. Lembro que a coordenadora era a Leonice também. Quando a Leonice saiu, aí eu fiz o curso para coordenação pedagógica, né? Na época fiz o curso. Aí o Fábio me chama para coordenação, fiz uma entrevista na CRED, fui aprovada e assumi, né? Fiquei no lugar da Leonice, porque ela teve que ir para Camusim. Terminando o mandato do Fábio, veio o Raul. E aí, quando veio o Raul, aí eu fiquei na minha expectativa, ainda estava no banco e tudo. Logo fui convidada pelo Raul. Aceitei, continuei sendo coordenadora, né? Junto com o Raul. Terminou o mandato do Raul, vem o mandato do Veras, né? E também tive a honra de trabalhar com ele, fui convidada, né, para trabalhar com ele também na coordenação. Além dessa coordenação, né, olha como a trajetória é legal. Aluna, professora contratada, professora efetiva, coordenador, PCA, depois coordenadora, né? E nesses últimos anos, né, além de coordenadora pedagógica, Aqui na escola eu trabalhei até me aposentar. Eu me aposentei com uns 25 anos, né, de trabalho. Aí, como eu já tinha um outro, o segundo contrato que eu recebi foi em 85, aí fiquei trabalhando só com um contrato, né, que o de 85. Então, juntando, aí acho que deu uns 30 e poucos anos aqui trabalhando aqui, né, porque com 25 e outros completou, acho que foi uns 9 anos depois que eu me aposentei de um e fiquei ainda trabalhando, né. Nesses 30 anos que eu passei no colégio, passei 30 anos, quando chegou o comunicado lá da secretaria, anunciando para mim, eu estava dispensado, porque fechei 30 anos. Aí, quando eu me aposentei, a escola já estava tendo aqueles puxadinhos. Você sabe o que é puxadinho? Eu chegava lá, olhava assim, para sair dos puxadinhos. Né? Era criando mais sala de aula, depois mais 5 anos, outra sala de aula, tá entendendo? Hoje, mais de 70 anos depois, a Monsenhor Carneiro se destaca como uma escola de ensino médio em tempo integral, equipada com laboratórios, biblioteca, acessibilidade e, sobretudo, uma missão de transformar vidas por meio da educação. Entre tantos momentos vividos dentro dos muros da Monsenhor Carneiro, alguns permanecem guardados com carinho no coração de quem passou por aqui. Pedimos aos nossos entrevistados que compartilhassem a lembrança mais especial que eles guardam da escola. Quando surgiu as primeiras feiras de ciência, e aí os meninos fizeram muito trabalho, robô de caixa, fizeram muita coisa. E foi exposto lá em Fortaleza, na Feira de Ciência de Fortaleza. Fui eu, medianeira com os alunos, e foram expostos esses trabalhos.
E foram alunos também. Foi uma coisa que ficou assim, marcado, né? Porque ir daqui com muita carência para Fortaleza, não tem material caixa de sapato, que eles faziam o corpo do isopor, o braço do isopor, tinha deles que botavam com o frasco do desodorante. Por premiação destes alunos que foram se expor seus trabalhos lá, veio 2 salas a mais e um prêmio para fazer uma manifestação para os alunos. Aí começamos a construir, porque as salas a gente construiu com o povo daqui mesmo, estava vigiando, estava exigindo. Eu também fui convidada para ser coordenadora do projeto Professor Diretor de Turma, que esse foi o que deixou marcado para mim, uma marca muito bacana para mim, o projeto Professor Diretor de Turma. Fui convidada para estar à frente aqui na escola, né, como a coordenadora, e para mim foi um sucesso. Para mim foi um grande aprendizado, porque trabalhar as competências socioemocionais, além do que você trabalha, isso é muito importante para que você possa desenvolver um trabalho eficiente, um trabalho onde há todo um clima gostoso, porque você trabalhar as competências lhe ajuda demais a desenvolver um bom trabalho. E aí eu vim a calhar esse PDT para mim. Trabalhar a autogestão, trabalhar o engajamento com os outros, trabalhar a amabilidade, trabalhar a resiliência emocional, ter abertura ao novo, né, que foram as 7 competências. Dentro delas tem as microcompetências. E aí eu até refleti. Na época em que eu tive foco e persistência para que eu pudesse assumir o meu contrato, eu já estava dentro dessa competência da autogestão. E eu passei a entender melhor as pessoas, passei a entender, a ver com outros olhares e a entender cada aluno de uma maneira geral. Isso me ajudou bastante, isso ficou marcado. Isso é uma coisa que ficou marcada em mim, além de eu ter recebido até um certificado de gratidão da professora Elvira por esse trabalho, né? Na época, a professora Elvira, a Zelinha, a Tatiana. Então, eu sou muito grata também por ter, além de eu ter trabalhado aqui esses anos todos, a questão das amizades que eu conquistei, né? Tanto na escola, como na comunidade, com os pais, com os alunos e na Cred 4, né? Na pessoa da Remédio também, que é uma pessoa excelente. Era muito bom aqui, os alunos. E também as brincadeiras assim. Quando eu era uma professora, que eu ia junto com os alunos. Se tinha uma gincana, tinha muita gincana aqui, né? Eu ficava correndo com os alunos, sempre a minha turma é que ganhava. Por quê? Porque eu ia também, ficava com ele. Eu tenho muita lembrança, muita saudade desse, assim, dos movimentos. A escola era muito movimentada e tinha muitas apresentações aqui, né? Aí, quando veio a quadra, tudo era na quadra. Eu não gosto de ver a quadra assim, não. Porque me deu tanto trabalho. Foi muito trabalho que deu essa quadra. Eu tive que fazer um processo que todo mundo não acreditava que ia rigorar. Assim, porque na época que chegou essa quadra, a verba para a quadra já tinha a quarta Adélia ali, que era a Vanessa, lá de Fortaleza, que era diretora, coordenadora, né? Não, a Adélia era a época de Sobral. Quando era só em Sobral, era Adélia. Aí depois, quando veio para cá, para Campos, já foi Cred. A gente veio a verba em novembro. Mas eu fiquei pensando, tem uns 2 meses, novembro e o dezembro, e até janeiro entregar essa quadra. Porque o outro diretor já ia entrar, o Raul ia entrar. Eu fui para a DERE, cheguei lá, perguntei para o financeiro. Liguei se eu poderia fazer lá junto com eles, expondo o motivo de não poder fazer essa quadra agora, e se o dinheiro poderia ficar no cofre do Estado até o primeiro semestre do mandato do meu sucessor,
para que ele começasse a fazer a quadra. Até o primeiro semestre, até o mês de junho. Aí me liguei para o financeiro do estado, lá da DERE. Lembro que o nome dele era João. Aí perguntei se poderia ficar. E se ele garantia esse dinheiro retornar para a escola, porque todo mundo dizia que esse dinheiro não ia retornar. Olha, você me garante que esse dinheiro vai retornar para a escola, para o próximo diretor construir a quadra. Ele disse, faça o documento que eu me responsabilizo. Vai voltar. E isso foi feito. Aí veio um dinheiro um pouco a mais, porque já tinha passado um semestre, aí o Raul construiu. Tudo era nessa quadra, tanto da escola como do município. Tinha muitos eventos aqui. Aí na quadra, quando eu trabalhei, fui professora, só pedagógica, eu não fui aqui, mas fui lá no Epitácio, né? Que eu saí daqui, passei um tempinho lá no Epitácio, voltei de novo para cá. Aí foi nessa luta assim, sempre aqui fui e trabalhei também aqui no LEC, né? O que mais emocionava, veja bem, na época que eu era diretor do colégio, eu sempre carregava comigo, em todo o período da Semana Santa, eu convidar os alunos, em geral, para fazer a comunhão e a Páscoa. Olha, foi um festival de alunos, eu obrigava todo mundo a ir para a escola, e lá na escola, cada professor levava o diário de frequência, aí sai procurando, fulano, que ele não tivesse falta. A igreja ficou lotada. Agora, quando eu estava num período, os alunos pediam para fazer uma festividade nas classes, ficava o colégio cheio, era bolo, era coisa, era barulho danado. E teve um certo aluno que levou um saxofone. Não gostei não. O cara pegou o saxofone, deu uma soprada, fica lá o toque, aqueles pulos malucos. Aí eu fiquei dizendo assim, ninguém vai mais comemorar a Páscoa, mas a gente continuou na Páscoa da igreja. Também trabalhei na biblioteca. Na biblioteca eu passei, que já foi no segundo contrato, né? Fiquei na biblioteca, a Marisa que tomava conta, depois quando a Marisa saiu, eu fiquei tomando conta. Mas também nós fizemos um projeto de leitura. Era a Maratona da Leitura. Essa Maratona da Leitura foi muito bom, que o Fábio, quando foi ser diretor, ele colocou até essa ação no currículo dele, né? Aí tinha a quadra aí, e esse projeto, nós fizemos a culminância aí na quadra, com apresentação, com comidas e um coquetel, né? Que foi o que veio o povo da CRED, e foi muito bom. E foi uma das ações que ficou na biblioteca. E tinha também uma coisa na escola, que era quando o diretor fazia, comemorava o funcionário, o dia do funcionário, fazer tudo junto, né? O dia do funcionário, como era só. Fazia o churrasco aqui, a gente passava o dia todinho aqui, era muito bom nessa época. Todos os funcionários vinham. Naquele tempo, os alunos, eles respeitavam muito o professor. A gente chamava, tinha alguns que diziam assim, tia, quando ele ainda me conhecia assim, tia, eu era muito danada, botei muita coisa. Mas era uma coisa que eles faziam mesmo assim na escola, mas respeitando e obedecendo o professor. Tem coisas que a gente nunca esquece, mas além das lembranças, o que rolava no dia a dia também deixava marcas. A gente quis saber o que enchia o peito de orgulho só por estar na Monsenhor. Era a gente ver o crescimento dos alunos. Os alunos naquela época, era muita carência. E a gente via que tinha aluno que já tinha trabalho, conseguia trabalho quando terminava o segundo grau por aqui mesmo, ou fora. E os pais eram assim, mais participantes. Eu não sei hoje, mas os pais eram bem participantes. A gente fazia a reunião, era um pátio cheio, os pais debatiam, faziam perguntas com o professor respondia os pais. E muitos pais vinham assim, na semana, no dia a dia, vinham fazer visita
quando sabia que o filho não estava muito legal. O que mais me orgulhava era eu ver meus alunos ser destacados, né? Assim, quando uns alunos se destacavam nas ações dele, a Maria, para um professor é muito bom. Era a união dos professores funcionários aqui na escola. Sempre eu admirei, viu? Isso aqui. Nós não tinha nenhuma disputa assim, dizer assim, ora esse professor ou esse funcionário, esse coisa. Não, era todo mundo era unido, todo mundo trabalhava mesmo quando tinha assim, vamos fazer isso na escola, todo mundo. Era na sala dos professores ali, porque ali era diretoria e sala de professor, ali nessa entrada. Ali era o canto melhor que a gente tinha, porque a gente, nessa época, eram muito amigos professores, um se apoiando no outro. Os 75 anos não são apenas uma marca no tempo, são um legado. E é com esse sentimento que nós convidamos nossos entrevistados a deixar uma mensagem para a escola nesse momento tão simbólico. A mensagem verdadeira que eu deixaria para a escola era parabenizar o município de Chaval, porque estou recebendo de mão beijada uma escola totalmente organizada, desenvolvida, do tempo que eu cheguei. Para hoje tem uma diferença boa. A mensagem é que os alunos saibam aproveitar que tem muita oportunidade hoje para o aluno. O aluno não tem as dificuldades que teve. A mensagem quer dizer que aqui a escola era boa, agora está melhor. E que os alunos aproveitem as coisas boas que tem aqui na escola. A escola tem uma história, né? O que eu agradeço assim a Deus é porque aqui no Chaval nós temos agora de todos os tipos de profissionais. Não é isso? Tudo de bom aqui começa aqui na escola, Monsenhor Carneiro. E obrigado por eu ter sido convidada por vocês, viu? E que eu me sinto muito honrada de estar contando essa história que eu passei por aqui. Então foi a minha juventude toda aqui na escola Monsenhor Carneiro. Eu estudei aqui e vim trabalhar aqui, me aposentei aqui, né? Então é muito importante para mim aqui essa escola. Para os alunos, eu deixo a mensagem, até um exemplo meu, a persistência. Nunca desista, né? E tenha foco naquilo que você quer alcançar. Porque se você tiver a persistência, se você tiver foco, você alcança. E para toda a comunidade escolar, né? Eu quero dizer que a escola, não só a escola está aniversariando, mas também inúmeros sonhos que por aqui passaram também está aniversariando. Então eu agradeço muito por eu ter essa oportunidade aqui de estar externando isso, né? Que está guardado dentro de mim. Eu gostaria muito de um dia mesmo dizer da satisfação que tive de passar por essa escola Monsenhor Carneiro. E eu quero dizer que essa escola não deixe de ser esse ambiente acolhedor, porque aqui eu me senti muito acolhida. Então eu peço que continue como um ambiente acolhedor, que possa acolher as pessoas, que quem passar por aqui possa levar um pedacinho dela dentro de si, assim como eu levei e levo e vou guardar para sempre, né? Toda essa minha trajetória aqui na Escola Monsenhor Carneiro. Parabéns, Escola Monsenhor Carneiro. Você é exemplo de força, de fé, de perseverança e de uma escola que é exemplo dentro da cidade de Chaval. Muito obrigada.